Título: A Arte da Cura, Fundamentos e Avanços da Medicina Moderna. Introdução: A Jornada da Medicina. Visão geral da evolução da medicina desde os tempos antigos até os avanços modernos. O papel da ciência e da inovação tecnológica no desenvolvimento dos cuidados de saúde. Objetivo do livro: explorar os fundamentos da medicina moderna e as novas fronteiras da cura. Parte 1: Fundamentos da Medicina Moderna. Capítulo 1: O Alvorecer da Medicina. Breve história da medicina antiga: Egito, Grécia, Roma. A influência de Hipócrates, Galeno e outros pioneiros. O desenvolvimento de sistemas tradicionais de cura, como a medicina tradicional chinesa e o Ayurveda. Capítulo 2: A Revolução Científica e o Nascimento da Medicina Moderna. O impacto da Revolução Científica no campo da medicina. Descobertas fundamentais, como a circulação sanguínea, William Harvey, e a teoria dos germes, Louis Pasteur. O papel da anestesia e da cirurgia no avanço do cuidado médico. Capítulo 3: A Revolução Farmacêutica. O surgimento da farmacologia moderna e o desenvolvimento de medicamentos como antibióticos e vacinas. A descoberta da penicilina e seu impacto global. A crescente importância da indústria farmacêutica no desenvolvimento de tratamentos. Parte 2: Avanços tecnológicos na medicina. Capítulo 4: A Era da Tecnologia. A integração da tecnologia na prática médica, tomografia, ressonância magnética e ultrassom. Robótica e inteligência artificial, na cirurgia e no diagnóstico. Nanotecnologia e a medicina personalizada. Capítulo 5: Terapias gênicas e células-tronco. Avanços na terapia gênica para doenças genéticas. A aplicação das células-tronco na regeneração de tecidos e no tratamento de doenças degenerativas. O futuro da medicina regenerativa e os desafios éticos. Capítulo 6: A telemedicina e a saúde digital. A evolução da telemedicina, especialmente durante a pandemia de Covid-19. Wearables e dispositivos inteligentes para monitoramento da saúde. A medicina à distância e o impacto da saúde digital no atendimento. Parte 3: A humanização da medicina. Capítulo 7: Medicina integrativa e holística. A medicina integrativa como abordagem que combina tratamentos convencionais e alternativos. O papel da nutrição, do bem-estar mental e do estilo de vida no processo de cura. O movimento crescente de humanização no atendimento médico. Capítulo 8: Cuidados paliativos e o final da vida. A importância do cuidado paliativo e a abordagem da medicina centrada no paciente. Discussões sobre a morte digna, a eutanásia e os cuidados de fim de vida. A relação entre médico e paciente em momentos críticos. Parte 4: O futuro da medicina. Capítulo 9: Medicina de precisão. Como o sequenciamento genômico e a Big Data estão personalizando os tratamentos. O impacto do conhecimento genético no tratamento de câncer e outras doenças. Os desafios éticos e financeiros da medicina de precisão. Capítulo 10: Bioética e a medicina do amanhã. Questões éticas no desenvolvimento de novas tecnologias e terapias. O futuro da inteligência artificial e sua regulação na medicina. Reflexões sobre o equilíbrio entre inovação e acessibilidade nos sistemas de saúde globais. Conclusão: o legado da medicina moderna. Reflexões sobre como os avanços médicos moldaram a sociedade. O papel contínuo da ciência e da colaboração internacional na cura e na prevenção de doenças. O futuro da medicina e as novas fronteiras a serem exploradas. Parte 1: Fundamentos da Medicina Moderna. Capítulo 1: O Alvorecer da Medicina. A história da medicina é uma jornada fascinante que remonta às civilizações mais antigas, revelando como diferentes culturas e povos desenvolveram suas próprias maneiras de entender, tratar e prevenir doenças. O caminho que levou ao que hoje chamamos de medicina moderna é repleto de tentativas e erros, avanços revolucionários e sabedoria ancestral. Nesta primeira parte, exploraremos as raízes da medicina, desde os primórdios no Egito, Grécia e Roma até os sistemas tradicionais de cura, como a medicina tradicional chinesa e o Ayurveda, que ainda influenciam práticas contemporâneas. A medicina no Egito Antigo.
O Egito Antigo, uma das civilizações mais duradouras e influentes da história, foi pioneiro no desenvolvimento de práticas médicas que impactaram a medicina durante milênios. Os egípcios acreditavam que a saúde e a doença estavam profundamente ligadas a forças espirituais e sobrenaturais. Para eles, deuses como Imhotep, considerado o patrono da medicina, desempenhavam um papel crucial na cura das enfermidades. Muitas das práticas egípcias estavam centradas em rituais de purificação e oferendas aos deuses, mas os médicos egípcios também eram altamente qualificados em técnicas práticas. O famoso papiro Edwin Smith, um dos textos médicos mais antigos do mundo, revela a compreensão egípcia de anatomia e traumas físicos, especialmente relacionados a ossos fraturados e feridas. Enquanto algumas doenças eram atribuídas a causas sobrenaturais, os médicos egípcios também reconheciam o papel de fatores ambientais e físicos na saúde, o que os levou a desenvolver técnicas como a circuncisão, o uso de ervas medicinais e a cirurgia básica. Embora muito do conhecimento estivesse vinculado a crenças religiosas, a observação prática dos sintomas e a busca por curas naturais foram passos iniciais importantes. Grécia e a filosofia médica de Hipócrates. Enquanto o Egito moldava as bases do conhecimento médico, a Grécia Antiga foi responsável por uma das transformações mais significativas na história da medicina. No coração dessa revolução estava Hipócrates, 460 a.C., 370 a.C., amplamente considerado o pai da medicina. Hipócrates desafiou a visão sobrenatural da doença, propondo que todas as enfermidades tinham causas naturais e podiam ser compreendidas através da observação racional e científica. A teoria dos humores, uma das contribuições mais duradouras de Hipócrates, argumentava que o corpo humano era composto por 4 fluidos principais: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. A saúde, segundo essa teoria, era o resultado de um equilíbrio adequado entre esses humores, e a doença surgia quando esse equilíbrio era perturbado. Embora hoje essa teoria tenha sido superada, a ênfase de Hipócrates na observação clínica e no tratamento holístico do paciente foi um marco na evolução da medicina. O juramento de Hipócrates, outra de suas contribuições, reflete o compromisso ético que os médicos devem ter com seus pacientes, e muitos dos princípios contidos no juramento permanecem válidos na prática médica moderna. A importância de Hipócrates não reside apenas em suas teorias médicas, mas na mudança de perspectiva que ele provocou, uma transição de um modelo espiritual e religioso para um modelo racional e científico de medicina. Galeno e a síntese do conhecimento romano. A medicina romana, embora profundamente influenciada pelos gregos, desenvolveu suas próprias abordagens, em grande parte graças ao trabalho de Cláudio Galeno, 129–216 d.C., um dos médicos mais influentes do mundo antigo. Galeno expandiu a teoria dos humores de Hipócrates e escreveu extensivamente sobre anatomia, fisiologia e patologia, com base em dissecações de animais e em seus próprios experimentos. Durante sua vida, Galeno tratou de imperadores romanos e se tornou uma autoridade indiscutível na medicina de sua época. Suas obras dominaram o ensino médico por mais de 1000 anos, especialmente no mundo islâmico e na Europa medieval. Embora ele estivesse limitado pela falta de dissecações humanas, consideradas tabus na época, suas observações e teorias sobre o corpo humano e seus sistemas internos formaram a base da medicina ocidental por séculos. A medicina romana, em geral, enfatizava a prática de cirurgias para traumas de guerra e a higiene pública, com a construção de aquedutos e banhos públicos para prevenir doenças. Esse foco na saúde pública e na prática médica pragmática distinguiu a Roma antiga, ainda que suas teorias médicas permanecessem ligadas às ideias de Galeno e Hipócrates. O desenvolvimento de sistemas tradicionais de cura. Enquanto o conhecimento médico se desenvolvia no Ocidente, sistemas tradicionais de cura surgiam em outras partes do mundo, muitos dos quais continuam a influenciar práticas médicas até hoje. Entre esses, destacam-se a medicina tradicional chinesa, MTC, e o Ayurveda, da Índia, ambos com abordagens únicas e holísticas para a saúde e o bem-estar. Medicina tradicional chinesa, MTC. A medicina tradicional chinesa, com raízes que remontam a milhares de anos, é baseada no conceito de equilíbrio entre forças opostas e complementares conhecidas como Yin e Yang. A saúde, segundo a MTC, é o resultado da harmonia entre essas forças, enquanto a doença surge quando essa harmonia é rompida. O Qi,
ou de energia vital, também desempenham um papel central na MTC, fluindo através do corpo em canais chamados meridianos. A acupuntura, uma das práticas mais conhecidas da MTC, visa restabelecer o fluxo correto do Qi ao inserir agulhas finas em pontos específicos do corpo. Além disso, a fitoterapia chinesa e as práticas de Qigong, exercícios respiratórios e de movimento, são partes integrantes desse sistema médico. Embora a medicina moderna tenha abordagens diferentes, muitas práticas da MTC ainda são amplamente utilizadas, especialmente como terapias complementares. Ayurveda. Na Índia, o Ayurveda, que significa ciência da vida, desenvolveu-se como um sistema de cura holístico que visa equilibrar o corpo, a mente e o espírito. Assim como a MTC, o Ayurveda acredita que a saúde depende do equilíbrio de energias internas, conhecidas como doshas, Vata, Pitta e Kapha. Cada pessoa possui uma combinação única dessas energias, e o desequilíbrio entre elas é o que leva à doença. O Ayurveda oferece uma ampla gama de tratamentos, incluindo mudanças na dieta, exercícios físicos, meditação, massagem e o uso de ervas medicinais. Esse sistema continua a ser uma parte vital do cuidado médico na Índia e tem ganhado popularidade em outras partes do mundo como uma abordagem complementar à medicina ocidental. Conclusão. O alvorecer da medicina marca o início de uma jornada que levou à formação da medicina moderna. As práticas e filosofias médicas do Egito, Grécia e Roma, bem como os sistemas tradicionais de cura, como a medicina tradicional chinesa e o Ayurveda, estabeleceram os alicerces para a compreensão da saúde e da doença. Cada cultura contribuiu com sua própria sabedoria e métodos, criando um rico mosaico de conhecimentos que, com o tempo, foram sintetizados e aperfeiçoados. O próximo passo nesta jornada será explorar como esses fundamentos evoluíram ao longo da história, levando às revoluções científicas e tecnológicas que moldaram a medicina que conhecemos hoje. Capítulo 2. A Revolução Científica e o Nascimento da Medicina Moderna. O surgimento da medicina moderna é indissociável da Revolução Científica dos séculos XVI e XVII, um período de intenso progresso no pensamento científico que desafiou antigos dogmas e inaugurou uma nova era de investigação e descoberta. Durante esse tempo, cientistas e médicos começaram a aplicar métodos rigorosos de observação, experimentação e raciocínio lógico para entender o corpo humano, suas funções e as causas das doenças. Esse movimento, impulsionado pelo espírito do Renascimento e pelos avanços da física, química e biologia, permitiu que a medicina evoluísse de uma prática muitas vezes baseada na superstição para uma ciência baseada em evidências. Neste capítulo, exploraremos como a revolução científica transformou a medicina, com ênfase em descobertas fundamentais e nos avanços cruciais que moldaram o cuidado médico moderno. O impacto da revolução científica no campo da medicina. Antes da Revolução Científica, a medicina europeia era amplamente baseada nos ensinamentos de Hipócrates e Galeno, médicos da antiguidade cujas teorias, como a teoria dos humores, dominaram o campo por mais de 1000 anos. Embora esses pioneiros tenham feito importantes contribuições, suas ideias eram limitadas pelos conhecimentos de sua época. A dissecação de cadáveres, por exemplo, era proibida, e a compreensão do corpo humano era muitas vezes incompleta e incorreta. Além disso, as doenças eram frequentemente atribuídas a causas sobrenaturais, como punições divinas ou influências astrais, o que restringia o desenvolvimento de tratamentos eficazes. No entanto, a revolução científica trouxe consigo uma nova maneira de pensar, marcada pela ênfase na observação empírica e no questionamento das autoridades tradicionais. A invenção da imprensa ajudou a disseminar o conhecimento científico, enquanto figuras como Galileu Galilei e Isaac Newton demonstraram a importância de entender o mundo físico através de leis naturais, sem a necessidade de explicações sobrenaturais. Esse ambiente intelectual estimulou médicos e pesquisadores a questionar as teorias estabelecidas e a buscar evidências mais concretas para entender o funcionamento do corpo humano. Com a adoção do método científico, os estudiosos começaram a dissecar corpos humanos e a realizar experimentos, levando a descobertas significativas sobre a anatomia, a fisiologia e a patologia. A partir do século XVII, a medicina passou a incorporar práticas baseadas em evidências científicas, o que preparou o terreno para as revoluções seguintes nas áreas de anatomia, microbiologia, cirurgia e farmacologia. William Harvey e a descoberta da circulação sanguínea.
Uma das descobertas mais transformadoras da medicina moderna foi a compreensão correta do sistema circulatório, realizada pelo médico inglês William Harvey, de 1578 a 1657. Durante séculos, a visão dominante sobre a circulação sanguínea baseava-se nos ensinamentos de Galeno, que acreditava que o fígado produzia sangue continuamente e que este fluía de forma irregular através do corpo, sendo parcialmente absorvido pelos órgãos. Harvey, porém, foi o primeiro a demonstrar que essa visão era incorreta. Com base em seus experimentos e na dissecação de corpos humanos e animais, Harvey propôs que o coração funcionava como uma bomba, impulsionando o sangue de forma contínua por todo o corpo através de um circuito fechado de vasos sanguíneos. Ele observou que o sangue era bombeado pelas artérias para os tecidos e retornava ao coração pelas veias, formando um ciclo completo. Sua obra monumental, De motu cordis, sobre o movimento do coração e do sangue, publicada em 1628, revolucionou a compreensão da fisiologia humana e lançou as bases para a fisiologia cardiovascular moderna. A descoberta de Harvey foi recebida com ceticismo por muitos de seus contemporâneos, pois desafiava a visão de Galeno, que há muito tempo era considerada a verdade indiscutível. No entanto, a evidência experimental apresentada por Harvey foi irrefutável, e sua teoria foi gradualmente aceita. Sua descoberta não apenas corrigiu um erro fundamental no entendimento do corpo humano, mas também introduziu a ideia de que o corpo era um sistema integrado, com funções reguladas por leis naturais, abrindo caminho para o estudo de outros sistemas corporais com o mesmo rigor científico. A teoria dos germes de Louis Pasteur. Outro marco revolucionário na medicina foi o desenvolvimento da teoria dos germes, que transformou a compreensão das causas das doenças infecciosas. Durante séculos, a origem das doenças era cercada de mistério e frequentemente atribuída a fatores ambientais, como miasmas, vapores tóxicos ou forças sobrenaturais. Isso limitava severamente a eficácia dos tratamentos e das medidas de prevenção. Louis Pasteur, de 1822 a 1895, um químico e microbiologista francês, foi a figura central na formulação da teoria dos germes. No século XIX, Pasteur começou a investigar os processos de fermentação, o que o levou a descobrir que micro-organismos invisíveis ao olho nu, como bactérias e fungos, eram responsáveis pela deterioração de alimentos e bebidas. Ao expandir essa pesquisa para o campo da medicina, Pasteur concluiu que esses mesmos micro-organismos poderiam ser a causa de muitas doenças infecciosas em humanos. A famosa série de experimentos de Pasteur, que incluiu a esterilização de líquidos em frascos fechados e a exposição controlada de alimentos a diferentes condições, forneceu evidências conclusivas de que micro-organismos presentes no ambiente eram responsáveis por infecções. Em 1861, Pasteur apresentou sua teoria ao mundo científico, desafiando a ideia amplamente aceita de que doenças eram causadas por desequilíbrios internos do corpo ou influências ambientais abstratas. O impacto da teoria dos germes foi imenso. Compreender que as doenças infecciosas eram causadas por patógenos específicos abriu caminho para o desenvolvimento de vacinas e tratamentos antimicrobianos. Pasteur foi o responsável pela criação de vacinas contra doenças como antraz e a raiva, e seu trabalho inspirou outros cientistas, como Robert Koch, a identificar os agentes patogênicos de várias doenças, incluindo a tuberculose e o cólera. O advento da microbiologia e o uso de práticas assépticas na medicina, como a esterilização de instrumentos cirúrgicos e a higienização das mãos, reduziram drasticamente as infecções hospitalares e salvaram milhões de vidas. Capítulo 3 – A Revolução Farmacêutica. O século XX testemunhou uma das transformações mais significativas da história da medicina, a Revolução Farmacêutica. O desenvolvimento da farmacologia moderna e a descoberta de medicamentos que poderiam prevenir, tratar e até curar doenças infecciosas e crônicas marcaram um divisor de águas na forma como a humanidade lidava com a saúde e a doença. Antes disso, o tratamento médico era muitas vezes limitado a intervenções rudimentares, como a cirurgia, ou a tentativas de manipular os rumores corporais com ervas e remédios de eficácia incerta. Com a revolução farmacêutica, a medicina passou a contar com um arsenal de drogas potentes, capazes de combater infecções, aliviar sintomas e salvar vidas.
Neste capítulo, exploraremos o surgimento da farmacologia moderna, o impacto das descobertas de antibióticos de vacinas e o papel crescente da indústria farmacêutica no desenvolvimento de novos tratamentos. O surgimento da farmacologia moderna. A farmacologia, como campo de estudo, começou a tomar forma no século XIX, à medida que os cientistas passaram a isolar e identificar os princípios ativos de plantas medicinais que haviam sido utilizadas por milênios em várias culturas. Substâncias como a morfina, derivada do ópio, e a quinina, extraída da casca da cinchona, foram exemplos iniciais de compostos naturais utilizados para fins terapêuticos com maior precisão e eficácia. No entanto, a verdadeira revolução na farmacologia moderna ocorreu quando os cientistas começaram a entender os mecanismos moleculares pelos quais esses compostos atuavam no corpo humano e a desenvolver novos medicamentos de forma sistemática, a partir do final do século XIX e início do século XX. Uma das áreas mais impactadas por esse avanço foi o tratamento de doenças infecciosas, que até então eram as principais causas de morte no mundo. Doenças como a tuberculose, a sífilis e a febre tifoide devastavam populações inteiras, sem que houvesse tratamentos eficazes disponíveis. Embora a teoria dos germes de Louis Pasteur e a aplicação de práticas assépticas e vacinas tivessem começado a reduzir a incidência dessas enfermidades, faltava um elemento essencial: medicamentos capazes de eliminar infecções de forma direta e eficaz. A descoberta da penicilina e o impacto global. A descoberta da penicilina, o primeiro antibiótico eficaz, em 1928, pelo médico e bacteriologista britânico Alexander Fleming, é amplamente considerada uma das mais importantes descobertas da medicina. Essa substância revolucionária inaugurou uma nova era no tratamento de doenças infecciosas. A penicilina foi descoberta quase por acaso, quando Fleming notou que um mofo, Penicillium notatum, havia contaminado uma de suas culturas de bactérias e que as bactérias ao redor desse mofo haviam sido destruídas. A partir dessa observação simples, ele iniciou experimentos que levariam à descoberta de que o fungo produzia uma substância capaz de matar bactérias, a penicilina. Embora Fleming tenha reconhecido o potencial dessa descoberta, foi apenas durante a Segunda Guerra Mundial que a penicilina foi amplamente desenvolvida e produzida em larga escala, graças ao trabalho de outros cientistas, como Howard Florey e Ernst Boris Chain. Com a produção em massa da penicilina, ela foi distribuída para soldados aliados e civis, e seus efeitos foram revolucionários. Antes de sua introdução, infecções bacterianas, que hoje parecem simples, como pneumonia e feridas infectadas, frequentemente resultavam em morte. A penicilina salvou milhões de vidas durante a guerra e nos anos que se seguiram, tornando-se um marco no tratamento médico. O impacto global da penicilina foi imenso. Ela não apenas transformou a forma como infecções bacterianas eram tratadas, mas também abriu caminho para a descoberta de muitos outros antibióticos que seguiram seu modelo. A partir da penicilina, a medicina passou a contar com um leque crescente de antibióticos capazes de combater uma variedade de patógenos, incluindo a streptomicina, utilizada para tratar tuberculose, e a tetraciclina, eficaz contra infecções respiratórias e intestinais. O advento dos antibióticos, no entanto, também trouxe desafios. O uso generalizado e, muitas vezes, excessivo de antibióticos ao longo do século XX e XXI resultou no surgimento de bactérias resistentes, o que hoje é uma das maiores preocupações globais na área da saúde. As infecções resistentes a múltiplos medicamentos tornaram-se mais comuns, exigindo que a ciência continue a desenvolver novas soluções para combater essas ameaças emergentes. O desenvolvimento de vacinas e a erradicação de doenças. Paralelamente ao desenvolvimento dos antibióticos, o progresso na criação de vacinas foi outro fator crucial na revolução farmacêutica. As vacinas desempenham um papel preventivo essencial, ao preparar o sistema imunológico para combater infecções antes que elas possam se manifestar de forma grave. Desde o trabalho pioneiro de Edward Jenner no final do século XVIII, que desenvolveu a primeira vacina contra a varíola, o campo da imunização avançou de forma significativa, culminando no século XX com a erradicação de doenças devastadoras. Entre as conquistas mais notáveis da história da vacinação está a erradicação da varíola. Em meados do século XX, campanhas globais de vacinação levaram ao fim dessa doença, que havia matado milhões de pessoas ao longo dos séculos. Em 1980,
a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou a varíola erradicada, tornando-a a primeira doença humana eliminada pelo esforço coletivo da ciência e da saúde pública. Outras vacinas desenvolvidas no século XX, como as contra a poliomielite, sarampo, cachumba e rubéola, também tiveram um impacto profundo na saúde pública. A vacina contra a poliomielite, desenvolvida por Jonas Salk em 1955, é um exemplo emblemático. A polio, que causava paralisia e morte em milhares de crianças todos os anos, foi quase erradicada globalmente após a introdução da vacina, e surtos dessa doença são hoje extremamente raros. O desenvolvimento de vacinas não apenas salvou incontáveis vidas, mas também reduziu significativamente os custos e a carga sobre os sistemas de saúde em todo o mundo. Em tempos mais recentes, a rápida criação de vacinas contra o vírus SARS-CoV-2, que causa Covid-19, é um testemunho do quanto a ciência avançou na capacidade de desenvolver imunizações eficazes, mesmo em meio a crises globais. O papel crescente da indústria farmacêutica. Com o avanço da farmacologia moderna e o desenvolvimento de antibióticos, vacinas e outros medicamentos, a indústria farmacêutica emergiu como uma das forças mais poderosas no cenário médico e econômico mundial. No início do século XX, as empresas farmacêuticas começaram a investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, P&D, reconhecendo o potencial comercial das novas drogas. Esses investimentos levaram a uma série de inovações que continuam a transformar o tratamento de doenças até hoje. Nos últimos 100 anos, a indústria farmacêutica cresceu exponencialmente, tornando-se uma força motriz no desenvolvimento de medicamentos para tratar uma ampla gama de condições, desde doenças infecciosas e autoimunes até cânceres e distúrbios psiquiátricos. Empresas farmacêuticas como Pfizer, Merck, Roche e GlaxoSmithKline desempenharam um papel crucial na criação de medicamentos inovadores que salvaram milhões de vidas. Parte 2. Avanços tecnológicos na medicina. Capítulo 4. A Era da Tecnologia. Nos últimos 100 anos, a medicina passou por transformações extraordinárias, e nenhum fator teve um impacto tão profundo quanto a integração da tecnologia nas práticas médicas. O progresso tecnológico possibilitou uma revolução no diagnóstico, no tratamento e no monitoramento de doenças, aumentando a precisão, a segurança e a eficácia dos cuidados de saúde. Hoje, métodos avançados de imagem, como tomografia, ressonância magnética e ultrassom, oferecem visões detalhadas do corpo humano que eram impensáveis em eras anteriores. Além disso, a robótica e a inteligência artificial, estão remodelando a cirurgia e os diagnósticos, enquanto a nanotecnologia e a medicina personalizada prometem tratamentos mais eficazes e individualizados. Neste capítulo, exploraremos a evolução dessas tecnologias e como elas estão redefinindo a prática médica na era moderna. A integração da tecnologia na prática médica. A introdução de ferramentas de imagem médica, como a tomografia computadorizada, TC, a ressonância magnética, RM, e o ultrassom, foi um marco na medicina do século XX, permitindo que os médicos enxergassem o interior do corpo humano de forma não invasiva e com detalhes sem precedentes. Essas tecnologias proporcionaram diagnósticos mais rápidos e precisos, melhorando significativamente o tratamento de uma ampla gama de condições. Tomografia computadorizada, TC. A tomografia computadorizada, desenvolvida na década de 1970, combina uma série de raios-x com o uso de computadores para gerar imagens detalhadas em cortes transversais do corpo. Ao contrário dos raios-x tradicionais, que produzem imagens bidimensionais, a TC fornece uma visão tridimensional dos órgãos e tecidos internos, permitindo que os médicos identifiquem com precisão fraturas, tumores, hemorragias internas e outros problemas graves. Sua introdução representou um grande avanço no diagnóstico de traumas e condições médicas complexas, além de ser fundamental no planejamento de cirurgias. Ressonância magnética, RM, desenvolvida na mesma época que a TC, a ressonância magnética usa campos magnéticos e ondas de rádio para criar imagens detalhadas dos órgãos e tecidos moles. Ao contrário da tomografia, que utiliza radiação ionizante, a RM oferece uma forma segura e não invasiva de visualizar o interior do corpo. A RM tornou-se especialmente útil na neurologia e na ortopedia, permitindo diagnósticos precisos de doenças cerebrais, lesões na medula espinhal,
rupturas de ligamentos e outras condições de tecidos moles. Com o passar do tempo, sua resolução e capacidade de detalhamento foram aprimoradas, permitindo aos médicos detectar anomalias em estágio inicial. Ultrassonografia, ultrassom. O ultrassom, que utiliza ondas sonoras de alta frequência para gerar imagens dos órgãos internos, começou a ser amplamente utilizado na década de 1950. Tornou-se uma ferramenta indispensável na obstetrícia, ajudando a monitorar a saúde do feto durante a gravidez. Com o tempo, seu uso se expandiu para diversas áreas, como a avaliação do coração, ecocardiograma, dos vasos sanguíneos e dos órgãos abdominais. O ultrassom é uma tecnologia acessível e segura, sem os riscos associados à radiação, o que a torna particularmente útil em ambientes clínicos diversos. Essas inovações não só melhoraram a capacidade dos médicos de fazer diagnósticos precisos, mas também ajudaram a salvar milhões de vidas, fornecendo uma compreensão detalhada do que acontece dentro do corpo humano em tempo real. Com essas tecnologias, é possível detectar doenças em estágios iniciais, planejar intervenções cirúrgicas de forma mais precisa e monitorar a recuperação dos pacientes de maneira eficaz. Robótica e inteligência artificial. Inteligência artificial, na cirurgia e no diagnóstico. Nos últimos anos, os avanços na robótica e na inteligência artificial trouxeram novas e emocionantes possibilidades para a medicina. A robótica tornou-se uma aliada essencial na sala de cirurgia, permitindo procedimentos menos invasivos e mais precisos, enquanto a inteligência artificial está transformando o diagnóstico, o planejamento de tratamento e o atendimento ao paciente com uma velocidade e precisão incomparáveis. Robótica na cirurgia. A cirurgia robótica surgiu como uma revolução nas operações médicas. O sistema cirúrgico da Vinci, introduzido no início dos anos 2000, é um exemplo pioneiro e amplamente utilizado. Esse sistema permite que os cirurgiões realizem procedimentos complexos com mais precisão do que seria possível com as mãos humanas sozinhas. Com pequenas incisões, instrumentos robóticos são controlados por cirurgiões que operam em uma estação de comando, proporcionando movimentos mais estáveis e detalhados, além de reduzir os tremores naturais das mãos humanas. As vantagens da cirurgia robótica são muitas: menor invasividade, menos dor no pós-operatório, recuperação mais rápida e menor risco de complicações. Cirurgias complexas, como as de câncer de próstata, remoção de tumores e cirurgias cardíacas, podem ser realizadas com uma precisão incrível, preservando tecidos saudáveis ao redor do local afetado. Inteligência artificial no diagnóstico. A inteligência artificial está mudando radicalmente a maneira como os médicos diagnosticam e tratam doenças. Algoritmos de inteligência artificial, treinados com grandes volumes de dados médicos, como imagens, exames laboratoriais e registros de saúde, são capazes de analisar essas informações com uma precisão que supera a capacidade humana em muitas áreas. Uma das maiores contribuições da inteligência artificial está no diagnóstico por imagem. Algoritmos treinados para identificar padrões em imagens de TC, RM e ultrassom podem detectar tumores, fraturas ou outras anomalias com grande precisão e em menos tempo. Além disso, a inteligência artificial está sendo usada para prever o desenvolvimento de doenças, permitindo diagnósticos precoces e intervenções preventivas. Em áreas como a oncologia, onde o diagnóstico precoce é crucial para o sucesso do tratamento, a inteligência artificial tem o potencial de salvar vidas ao identificar cânceres em estágios iniciais que podem ser facilmente tratados. Outro exemplo promissor é o uso de inteligência artificial na análise de prontuários médicos e na gestão de dados de pacientes. Ferramentas de aprendizado de máquina podem identificar padrões em grandes conjuntos de dados de saúde e fornecer recomendações personalizadas para tratamentos, reduzir erros médicos e melhorar os resultados dos pacientes. Nanotecnologia e a medicina personalizada. À medida que a tecnologia avança, a medicina entra em uma nova era de tratamento individualizado, com a nanotecnologia e a medicina personalizada na linha de frente dessas inovações. A nanotecnologia envolve a manipulação de materiais em uma escala atômica ou molecular, com o potencial de transformar a forma como diagnosticar e tratar doenças. Nanotecnologia na medicina. Um dos maiores potenciais da nanotecnologia está no desenvolvimento de novos métodos de entrega de medicamentos.
Com nanopartículas, é possível transportar medicamentos diretamente para as células afetadas por uma doença, minimizando os efeitos colaterais e aumentando a eficácia do tratamento. Isso é particularmente relevante para o tratamento de câncer, onde as terapias tradicionais, como a quimioterapia, afetam não apenas as células cancerosas, mas também as saudáveis, causando uma série de efeitos colaterais. A nanotecnologia oferece a possibilidade de direcionar medicamentos diretamente para as células cancerosas, preservando o tecido saudável ao redor. Capítulo 5. Terapias gênicas e células-tronco. A medicina está vivendo uma revolução silenciosa no tratamento de doenças que antes eram consideradas incuráveis. No centro dessa transformação estão os avanços na terapia gênica e na pesquisa com células-tronco, que oferecem novas esperanças para pessoas com doenças genéticas, degenerativas e outras condições crônicas. A promessa de curar doenças na sua origem, modificando os genes ou regenerando tecidos danificados, representa um dos maiores saltos na história da medicina. No entanto, essas novas fronteiras trazem consigo uma série de desafios científicos, técnicos e éticos que precisam ser abordados à medida que esses tratamentos se tornam mais amplamente disponíveis. Avanços na terapia gênica para doenças genéticas. A terapia gênica envolve a modificação do material genético de uma pessoa com o objetivo de tratar ou curar doenças causadas por mutações nos genes. Desde a década de 1990, quando os primeiros ensaios clínicos de terapia gênica começaram a ser realizados, o campo tem avançado substancialmente, culminando em tratamentos aprovados para algumas doenças genéticas raras. A ideia por trás da terapia gênica é simples: se uma doença é causada por um gene defeituoso, por que não substituir esse gene ou corrigi-lo? O conceito tem uma lógica poderosa e, com o avanço da biotecnologia e da genética, a capacidade de manipular o DNA humano está se tornando uma realidade clínica. Um dos primeiros e mais promissores avanços em terapia gênica ocorreu no tratamento de imunodeficiências primárias, como a imunodeficiência combinada grave, SID, também conhecida como doença da bolha, onde os pacientes não possuem um sistema imunológico funcional. A terapia gênica, nesses casos, envolve a inserção de uma cópia funcional do gene defeituoso nas células-tronco hematopoéticas, responsáveis pela formação do sangue e do sistema imunológico, o que restaura a capacidade do paciente de combater infecções. Esses tratamentos já salvaram vidas e demonstraram o potencial da terapia gênica em condições genéticas raras. Outro exemplo significativo é a terapia gênica para distrofia muscular de Duchenne, uma doença genética degenerativa que afeta os músculos. O tratamento experimental visa corrigir o gene defeituoso que impede a produção de distrofina, uma proteína essencial para a integridade muscular. Embora esses tratamentos ainda estejam em fase de desenvolvimento, os primeiros resultados indicam que a terapia gênica pode retardar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Com o advento da técnica de edição de genes CRISPR-Cas9, a terapia gênica ganhou uma ferramenta ainda mais poderosa. O CRISPR permite cortar e colar pedaços específicos de DNA com precisão cirúrgica, corrigindo mutações diretamente no genoma. Esse avanço tem potencial para tratar uma ampla gama de doenças genéticas, desde anemia falciforme e fibrose cística até condições hereditárias mais complexas. Apesar dos progressos, a terapia gênica enfrenta desafios. O primeiro é a entrega segura e eficaz dos genes modificados ao corpo. A maioria das terapias gênicas envolve o uso de vetores virais, vírus modificados geneticamente, para transportar o material genético até as células-alvo, mas garantir que esses vetores atinjam apenas as células doentes e não causem efeitos colaterais é uma tarefa complexa. Além disso, as questões de segurança a longo prazo e o risco de complicações, como reações imunológicas adversas, ainda precisam ser superados. A aplicação das células-tronco na regeneração de tecidos. Se a terapia gênica tem como objetivo corrigir os genes defeituosos, a medicina com células-tronco busca regenerar tecidos e órgãos danificados, oferecendo esperança para o tratamento de uma vasta gama de doenças degenerativas, como doenças cardíacas, Parkinson, diabetes tipo 1 e lesões na medula espinhal. As células-tronco são especiais porque possuem a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula do corpo, tornando-as ferramentas valiosas para a medicina regenerativa. As células-tronco embrionárias,
obtidas de embriões em estágio inicial, são pluripotentes, o que significa que podem se diferenciar em qualquer tipo de célula, seja muscular, nervosa ou óssea. Isso as torna particularmente promissoras para o desenvolvimento de tratamentos que substituem tecidos danificados ou doentes. Por exemplo, cientistas estão trabalhando em formas de usar células-tronco para regenerar o músculo cardíaco em pacientes que sofreram ataques cardíacos, ou para gerar células produtoras de insulina em pessoas com diabetes tipo 1. Além disso, o uso de células-tronco adultas e células-tronco pluripotentes induzidas, IPS, que podem ser reprogramadas a partir de células adultas, permitiu contornar alguns dos dilemas éticos associados ao uso de células-tronco embrionárias. As células iPS oferecem uma fonte renovável de células pluripotentes, que podem ser obtidas a partir das próprias células do paciente, minimizando o risco de rejeição imunológica. Isso significa que os cientistas podem criar tecidos personalizados para regeneração e reparação, tornando a medicina regenerativa mais segura e acessível. Em condições neurodegenerativas, como o mal de Parkinson, onde os neuronídeos produtores de dopamina no cérebro morrem lentamente, as terapias com células-tronco estão sendo exploradas para substituir esses neuronídeos e restaurar a função cerebral. Ensaios clínicos estão em andamento, e os primeiros resultados mostram que a reposição celular pode reduzir significativamente os sintomas da doença. Além de regenerar tecidos, as células-tronco também são utilizadas em terapias inovadoras para tratar cânceres, como as leucemias. O transplante de medula óssea, uma forma de terapia com células-tronco hematopoéticas, já é amplamente utilizado e tem salvado vidas ao restaurar o sistema imunológico de pacientes submetidos a tratamentos agressivos contra o câncer. O futuro da medicina regenerativa e os desafios éticos. O futuro da medicina regenerativa, que combina as promessas da terapia gênica e das células-tronco, é extraordinário. Com a perspectiva de substituir órgãos danificados ou curar doenças genéticas complexas, o potencial é vasto. No entanto, esse campo emergente também enfrenta desafios e dilemas éticos significativos. Impressão de tecidos e órgãos em 3D. Uma das áreas mais promissoras no futuro da medicina regenerativa é a impressão 3D de tecidos e órgãos. Utilizando células-tronco e biomateriais, cientistas estão desenvolvendo formas de imprimir órgãos funcionais em laboratório, que podem ser usados para transplantes. Essa tecnologia, embora ainda em desenvolvimento, poderia eliminar a escassez de órgãos para transplante e reduzir a necessidade de medicamentos imunossupressores, uma vez que os órgãos seriam feitos com as próprias células do paciente. Edição genética em embriões. O uso de técnicas de edição genética, como o CRISPR, para modificar o DNA de embriões humanos é um dos tópicos mais controversos na medicina moderna. Embora a edição genética tenha um imenso potencial para eliminar doenças hereditárias antes mesmo do nascimento, a ideia de modificar embriões humanos levanta questões éticas profundas. A possibilidade de criar bebês sob medida, onde características físicas ou cognitivas possam ser ajustadas, é um dos maiores temores associados à tecnologia. Capítulo 6. A telemedicina e a saúde digital. A evolução da medicina ao longo dos séculos tem sido marcada por grandes avanços, e uma das mais recentes transformações no campo da saúde é a ascensão da telemedicina e da saúde digital. Essas inovações não apenas expandiram o acesso a cuidados médicos, mas também redesenharam a forma como médicos e pacientes interagem, trazendo a medicina para um novo patamar de eficiência e personalização. A pandemia de Covid-19 acelerou esse processo, destacando a importância da medicina à distância e o uso de tecnologias para garantir atendimento contínuo, mesmo em tempos de crise global. Além disso, a introdução de wearables, dispositivos vestíveis, e outras ferramentas de monitoramento remoto consolidou a saúde digital como um pilar da medicina moderna. Neste capítulo, exploraremos a evolução da telemedicina, seu impacto na pandemia, o crescimento de dispositivos inteligentes para monitoramento da saúde e o papel da medicina à distância no futuro dos cuidados de saúde. A evolução da telemedicina. A telemedicina, que envolve a oferta de cuidados médicos à distância usando tecnologias de comunicação, não é uma ideia nova, mas seu crescimento nos últimos anos tem sido exponencial.
A possibilidade de realizar consultas e diagnósticos remotamente já vinha sendo explorada em décadas anteriores, mas foi a pandemia de Covid-19 que provocou um salto significativo no uso dessa prática. Historicamente, o conceito de telemedicina pode ser rastreado até o final do século XIX, quando médicos começaram a usar o telégrafo para enviar informações médicas urgentes a locais distantes. Com o tempo, o uso do telefone também se popularizou para consultas rápidas e emergenciais. Contudo, o verdadeiro salto da telemedicina aconteceu com a expansão da internet e o desenvolvimento de tecnologias digitais. A partir dos anos 2000, o avanço das videoconferências, plataformas de e-mails seguros e a melhoria na velocidade da internet tornaram as consultas virtuais mais viáveis e seguras. Ainda assim, antes da pandemia de Covid-19, o uso da telemedicina era limitado em muitos países, enfrentando barreiras como falta de infraestrutura, resistência de médicos e pacientes, e questões regulatórias. Em algumas áreas rurais e remotas, onde o acesso a médicos era escasso, a telemedicina já desempenhava um papel crucial, mas em ambientes urbanos e em sistemas de saúde mais tradicionais, o atendimento presencial ainda era amplamente preferido. A pandemia de Covid-19, com a chegada da pandemia em 2020, houve uma necessidade urgente de encontrar maneiras seguras de fornecer cuidados médicos sem expor os pacientes ou profissionais de saúde ao risco de infecção. A telemedicina, então, emergiu como uma solução fundamental para enfrentar esse desafio. As restrições de mobilidade e a superlotação dos hospitais tornaram as consultas virtuais uma necessidade, e milhões de pessoas ao redor do mundo adotaram essa nova forma de atendimento. Plataformas de telemedicina foram rapidamente implementadas por hospitais, clínicas e até governos, que incentivaram o uso de tecnologias digitais para manter o acompanhamento médico de pacientes com doenças crônicas, realizar triagens e prestar apoio psicológico. O uso dessas plataformas permitiu que os pacientes continuassem a receber cuidados essenciais sem sair de casa, evitando aglomerações e reduzindo a carga sobre os sistemas hospitalares. Um dos maiores benefícios observados durante a pandemia foi a capacidade da telemedicina de democratizar o acesso à saúde. Pessoas que viviam em áreas rurais, que antes tinham dificuldade em encontrar especialistas, puderam acessar médicos de qualquer parte do mundo. Da mesma forma, a telemedicina ajudou a reduzir as desigualdades no atendimento médico para comunidades marginalizadas e aquelas em situação de vulnerabilidade. Além das consultas regulares, a telemedicina foi amplamente utilizada para monitorar pacientes com Covid-19 em quarentena ou isolamento domiciliar, acompanhando seus sintomas e ajustando tratamentos conforme necessário, sem a necessidade de visitas presenciais. A facilidade com que os médicos puderam monitorar a evolução dos sintomas, recomendar exames ou mesmo prescrever medicamentos remotamente provou ser um grande avanço no combate à doença. No entanto, a pandemia também destacou alguns desafios da telemedicina, como a falta de acesso à tecnologia adequada em regiões mais pobres, problemas com a segurança dos dados e questões relacionadas à privacidade dos pacientes. Wearables e dispositivos inteligentes para monitoramento da saúde. Paralelamente ao crescimento da telemedicina, o avanço dos wearables e dispositivos de monitoramento de saúde trouxe novas oportunidades para o atendimento personalizado e preventivo. Os wearables são dispositivos eletrônicos, geralmente usados no pulso ou em outras partes do corpo, que podem coletar dados de saúde em tempo real. Esses dispositivos incluem smartwatches, monitores de atividade física, dispositivos de monitoramento de sono e até sensores de glicose para diabéticos. O conceito por trás dos wearables é permitir que os usuários monitorem sua própria saúde de forma contínua, possibilitando a detecção precoce de anomalias e facilitando uma abordagem mais preventiva aos cuidados de saúde. Os smartwatches, por exemplo, podem medir batimentos cardíacos, níveis de oxigenação no sangue, pressão arterial e até realizar eletrocardiogramas, ECG, simples. Essas funcionalidades, que antes só estavam disponíveis em clínicas especializadas, agora estão ao alcance de qualquer pessoa com um dispositivo conectado. Durante a pandemia de Covid-19, os wearables mostraram ser ferramentas valiosas para monitorar a saúde dos pacientes fora dos hospitais.
Em casos de pacientes com Covid-19 em isolamento domiciliar, dispositivos como oxímetros de pulso, integrados a apps de saúde, permitiram que médicos monitorassem remotamente a saturação de oxigênio no sangue, um indicador crítico da gravidade da doença. O acompanhamento contínuo de sinais vitais ajudou a identificar pacientes em estado crítico, permitindo que fossem transferidos para hospitais antes que suas condições piorassem. Além da pandemia, os wearables são amplamente utilizados para o acompanhamento de condições crônicas, como diabetes, hipertensão e doenças cardíacas. Dispositivos conectados permitem que os pacientes meçam seus níveis de glicose ou pressão arterial em casa e compartilhem esses dados com seus médicos em tempo real, sem a necessidade de visitas constantes ao consultório. Isso melhora a adesão ao tratamento, permite ajustes rápidos na medicação e oferece maior segurança aos pacientes. Outro aspecto promissor dos wearables é sua capacidade de promover uma medicina preventiva. Monitorando dados de saúde ao longo do tempo, é possível identificar padrões que indicam o início de uma condição médica antes mesmo que os sintomas apareçam. Isso coloca o paciente no centro do cuidado, permitindo intervenções precoces e melhorando os resultados de saúde. Parte 3. A humanização da medicina. Capítulo 7. Medicina integrativa e holística. A prática médica tem evoluído ao longo dos séculos, mas a verdadeira revolução que está ocorrendo no século XXI não é apenas tecnológica ou científica. É uma revolução que busca resgatar a conexão humana e o cuidado integral com o paciente. Nesse contexto, a medicina integrativa e holística surge como uma resposta ao modelo biomédico tradicional, muitas vezes fragmentado e focado na doença. Essa abordagem combina o melhor da medicina convencional com práticas alternativas baseadas em evidências, promovendo um cuidado mais completo, que valoriza não só a cura física, mas também o bem-estar emocional, mental e espiritual. A medicina integrativa, um olhar amplo sobre a saúde. A medicina integrativa é uma abordagem que vai além do tratamento de sintomas específicos. Ela busca entender o ser humano como um todo, considerando os fatores físicos, emocionais, espirituais, sociais e ambientais que influenciam a saúde. O conceito central é que o corpo e a mente estão interligados, e o equilíbrio entre ambos é essencial para o processo de cura. Ao invés de substituir a medicina convencional, a medicina integrativa a complementa, oferecendo uma gama de opções que podem incluir desde terapias convencionais, como medicamentos e cirurgias, até práticas alternativas, como acupuntura, meditação, fitoterapia e yoga. Na medicina integrativa, o papel do médico também é redefinido. O profissional de saúde deixa de ser apenas o responsável por diagnosticar e prescrever, tornando-se um parceiro do paciente na busca pela saúde e bem-estar. Essa parceria envolve uma comunicação mais aberta e uma compreensão mais profunda dos valores e objetivos de vida do paciente, o que permite um tratamento mais personalizado e centrado nas necessidades individuais. Nutrição, bem-estar mental e estilo de vida, pilares da cura. No modelo integrativo, a nutrição, o bem-estar mental e o estilo de vida ocupam um papel central no processo de cura. Sabe-se que uma alimentação equilibrada é fundamental para a prevenção de doenças crônicas e para a recuperação da saúde. No entanto, mais do que focar em dietas restritivas, a medicina integrativa incentiva uma alimentação que nutra o corpo, levando em consideração as necessidades individuais e a relação emocional que cada pessoa tem com os alimentos. O bem-estar mental também é um componente crucial. O estresse, a ansiedade e a depressão são fatores que afetam profundamente a saúde física, e a medicina integrativa reconhece a importância de abordá-los como parte essencial do tratamento. Práticas como mindfulness, meditação e psicoterapia são frequentemente recomendadas como formas de fortalecer a mente e o espírito, proporcionando ao paciente uma maior resiliência emocional e mental diante dos desafios da vida e da doença. O estilo de vida, por sua vez, abrange desde a prática de atividades físicas regulares até a qualidade do sono e os hábitos de lazer. A medicina integrativa entende que a saúde não se resume à ausência de doenças, mas sim a uma vida equilibrada e cheia de propósito. A promoção de hábitos saudáveis é uma das principais ferramentas dessa abordagem, que vê na mudança de comportamento uma forma eficaz de prevenir doenças e de promover uma cura duradoura. O movimento de humanização na medicina.
O movimento de humanização no atendimento médico vem crescendo à medida que se reconhece a importância do cuidado integral. Durante muito tempo, a medicina esteve focada em tratar a doença de forma objetiva, com base em protocolos e diagnósticos. Esse modelo, embora eficaz em muitas situações, muitas vezes desconsidera as complexas interações entre corpo, mente e espírito, além de despersonalizar o cuidado ao paciente. A humanização na medicina busca justamente restabelecer a conexão empática entre profissionais de saúde e pacientes, lembrando que, por trás de cada diagnóstico, existe uma pessoa com emoções, esperanças e medos. A medicina integrativa e holística está profundamente conectada com esse movimento de humanização. Ela preconiza um atendimento mais acolhedor e respeitoso, que valoriza a história de vida do paciente e seu contexto pessoal. O tratamento deixa de ser algo imposto pelo médico e passa a ser uma decisão compartilhada, onde o paciente participa ativamente de seu processo de cura. Esse modelo valoriza não só a saúde física, mas também o equilíbrio emocional e espiritual, respeitando as individualidades e promovendo o bem-estar de forma ampla. O futuro da medicina: caminhos para a integração. À medida que o modelo de medicina integrativa e holística ganha mais espaço, é possível prever uma mudança significativa na forma como a saúde será tratada no futuro. A integração entre tratamentos convencionais e práticas complementares não apenas amplia as opções terapêuticas disponíveis, mas também transforma o relacionamento entre médico e paciente, fortalecendo o cuidado centrado na pessoa. Esse movimento de integração e humanização também tem implicações para a educação médica. As escolas de medicina estão começando a incorporar disciplinas que exploram o papel da nutrição, da psicologia e das terapias alternativas no cuidado com a saúde, preparando futuros médicos para um atendimento mais completo e humanizado. Além disso, a medicina integrativa abre espaço para a interdisciplinaridade, reunindo profissionais de diferentes áreas da saúde para trabalhar de forma colaborativa no cuidado do paciente. Nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, entre outros, podem contribuir com suas expertises para um tratamento mais holístico, fortalecendo a ideia de que o cuidado com a saúde deve ser uma responsabilidade compartilhada. Conclusão: a medicina integrativa e holística representa um passo importante na evolução do cuidado em saúde, promovendo uma visão mais ampla e humana sobre o processo de cura. Ao integrar tratamentos convencionais e alternativas complementares, e ao valorizar a nutrição, o bem-estar mental e o estilo de vida, essa abordagem oferece uma resposta poderosa ao modelo biomédico tradicional. O movimento de humanização que acompanha essa transformação reforça a importância de tratar o paciente como um todo, respeitando sua individualidade e promovendo o bem-estar em todas as dimensões da vida. Assim, a medicina do futuro caminha para ser mais compassiva, colaborativa e centrada no ser humano, reafirmando que a cura não é apenas a ausência de doença, mas a busca de um equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Capítulo 8. Cuidados paliativos e o final da vida. A vida humana é finita, e o processo de morte é uma realidade que todos, em algum momento, enfrentarão. Contudo, a forma como encaramos esse processo pode variar amplamente, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, especialmente na medicina. Neste cenário, os cuidados paliativos surgem como uma abordagem essencial para oferecer dignidade, conforto e apoio durante as fases finais da vida. Ao invés de focar em tratamentos curativos, os cuidados paliativos visam aliviar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida de pacientes com doenças graves ou em estágios avançados. A importância do cuidado paliativo e a medicina centrada no paciente. Os cuidados paliativos são uma abordagem integral que coloca o paciente no centro do cuidado. O objetivo não é curar a doença, mas gerenciar os sintomas e proporcionar conforto físico, emocional, social e espiritual. Esse tipo de cuidado é oferecido a pacientes que enfrentam doenças incuráveis, muitas vezes em seus estágios terminais, mas também pode ser aplicado em momentos de intenso sofrimento causado por doenças crônicas. A filosofia por trás dos cuidados paliativos é simples: ainda que a cura não seja mais uma opção, a qualidade de vida permanece uma prioridade. Essa abordagem valoriza as necessidades e os desejos individuais do paciente, promovendo a autonomia e respeitando as escolhas pessoais. O conceito de medicina centrada no paciente é fundamental aqui, pois cada ser humano tem uma visão única do que constitui uma boa morte.
Alguns pacientes podem desejar passar seus últimos dias em casa, cercados por familiares e amigos, enquanto outros preferem permanecer sob cuidados hospitalares. O papel da equipe médica é oferecer suporte em todas as esferas, física, emocional, social e espiritual, de maneira personalizada. Além disso, os cuidados paliativos envolvem a família, oferecendo-lhes apoio psicológico e emocional, uma vez que o impacto da morte iminente de um ente querido é devastador. A atenção não é apenas ao paciente, mas também ao círculo de suporte que o rodeia, criando uma rede de cuidado humanizada e compassiva. Discussões sobre a morte digna, eutanásia e cuidados de fim de vida. O conceito de morte digna é profundamente subjetivo, variando de acordo com crenças, valores e culturas. Para muitos, morrer com dignidade significa ter controle sobre o processo de morte, minimizando o sofrimento e mantendo a autonomia até o fim. Os cuidados paliativos promovem essa ideia ao proporcionar controle sobre os sintomas, oferecendo conforto e respeitando as decisões do paciente em relação ao tratamento. Porém, ao discutir a morte digna, o tema da eutanásia e do suicídio assistido inevitavelmente surge. A eutanásia, que envolve a administração de medicamentos para causar a morte de um paciente a seu pedido, é um tema polêmico e legalmente restrito em muitas partes do mundo. O suicídio assistido, no qual o paciente recebe os meios para terminar sua própria vida, também é amplamente debatido, tanto no campo da ética médica quanto no âmbito jurídico. A principal distinção entre cuidados paliativos e eutanásia está no propósito. Os cuidados paliativos não visam encurtar a vida, mas sim melhorar sua qualidade até o fim, enquanto a eutanásia tem o objetivo explícito de terminar a vida. Há, no entanto, áreas cinzentas entre essas abordagens. Por exemplo, a sedação paliativa, que envolve o uso de medicamentos para aliviar o sofrimento extremo nos estágios finais da vida, pode causar a morte mais rapidamente, embora esse não seja o objetivo. Aqui, a intenção do médico é fundamental. A sedação paliativa busca aliviar o sofrimento, enquanto a eutanásia busca intencionalmente interromper a vida. Esse debate ético é delicado, e as opiniões variam entre profissionais de saúde, pacientes e seus familiares. As discussões sobre eutanásia, suicídio assistido e a morte digna exigem uma abordagem sensível e humanizada, respeitando as escolhas dos pacientes, mas sempre dentro dos limites da ética médica. Os cuidados de fim de vida são, em última instância, um espaço onde a comunicação aberta e honesta entre médicos, pacientes e familiares é essencial para garantir que as decisões tomadas reflitam os desejos de todos os envolvidos, com um foco constante na compaixão e no respeito pela dignidade humana. A relação entre médico e paciente em momentos críticos. Os momentos críticos, especialmente os que envolvem o final da vida, exigem uma relação única e profunda entre médico e paciente. Nessas circunstâncias, o papel do médico vai além do conhecimento técnico. O profissional de saúde torna-se um guia para o paciente e sua família, ajudando-os a navegar por decisões complexas e emocionalmente carregadas. A comunicação empática é uma ferramenta essencial, e o médico deve ser capaz de ouvir, compreender e oferecer informações claras, ao mesmo tempo que respeita as escolhas e o tempo de cada paciente. Esse relacionamento é profundamente humanizado, pois envolve não apenas o diagnóstico e a prescrição de tratamentos, mas também o cuidado com a pessoa como um todo. Em muitos casos, os pacientes se sentem vulneráveis e incertos sobre o futuro, e o papel do médico é oferecer conforto e segurança, mostrando que, mesmo que a cura não seja possível, o cuidado e o alívio do sofrimento continuam sendo prioridades. A confiança entre médico e paciente é fundamental para o sucesso dos cuidados paliativos. Essa confiança é construída por meio da transparência e da honestidade, mas também pela empatia. O médico deve estar presente para responder às dúvidas, oferecer apoio emocional e estar disponível para ajustar os cuidados conforme necessário. Em momentos de sofrimento intenso, essa relação pode se tornar um ponto de ancoragem, uma fonte de segurança para o paciente e seus entes queridos. Além disso, os médicos devem estar cientes de suas próprias limitações e emoções. Lidar com a morte regularmente pode ser emocionalmente desgastante, e a prática dos cuidados paliativos exige não apenas um profundo conhecimento técnico, mas também resiliência emocional. O autocuidado e o suporte entre colegas são fundamentais para que os profissionais possam continuar oferecendo cuidados de qualidade sem se esgotarem emocionalmente.
Capítulo 9. Medicina de precisão. A medicina de precisão representa uma nova era na abordagem clínica, onde o foco se desloca de tratamentos genéricos para uma personalização profunda dos cuidados médicos, baseado em características individuais dos pacientes. Essa mudança é impulsionada pelo sequenciamento genomíquico e pela análise de Big Data, que permitem uma compreensão mais detalhada das variabilidades biológicas e ambientais que influenciam a saúde e a doença. O potencial dessa abordagem é imenso, prometendo transformações significativas no tratamento de doenças, especialmente no campo do câncer e de outras condições complexas. O sequenciamento genomíquico e a Big Data na personalização dos tratamentos. O sequenciamento genômico tem sido um dos principais motores da medicina de precisão. Com os avanços nas tecnologias de sequenciamento, tornou-se possível mapear o genoma humano de forma rápida e econômica. Essa capacidade não apenas facilita a identificação de mutações genéticas que podem predispor um indivíduo a doenças, mas também permite uma análise mais aprofundada de como essas mutações podem afetar a resposta a diferentes tratamentos. Na medicina de precisão, as informações genéticas dos pacientes são utilizadas para selecionar terapias mais eficazes e menos invasivas. Por exemplo, no tratamento do câncer, as terapias-alvo são desenvolvidas para se direcionar a mutações específicas encontradas nas células tumorais de um paciente. Isso representa uma mudança radical em relação aos tratamentos tradicionais, que frequentemente têm abordagens universais, muitas vezes resultando em efeitos colaterais desnecessários e ineficazes. Ao personalizar o tratamento com base nas características genéticas do tumor, os médicos podem aumentar significativamente as taxas de sucesso e reduzir a toxicidade associada. Além do sequenciamento genômico, a análise de Big Data desempenha um papel crucial na medicina de precisão. Com a coleta massiva de dados clínicos, genéticos e ambientais, é possível identificar padrões que ajudam a prever a progressão da doença e a resposta ao tratamento. Ferramentas de inteligência artificial e aprendizado de máquina estão sendo desenvolvidas para analisar esses conjuntos de dados e gerar insights que podem orientar decisões clínicas. Essa integração de informações permite que os médicos desenvolvam planos de tratamento que não apenas considerem a genética do paciente, mas também fatores como estilo de vida, histórico familiar e até mesmo o ambiente em que o paciente vive. O impacto do conhecimento genético no tratamento de câncer e outras doenças. O câncer é talvez o campo onde os avanços da medicina de precisão têm sido mais evidentes. A identificação de mutações específicas que impulsionam o crescimento tumoral tem permitido o desenvolvimento de terapias-alvo, que têm mostrado resultados promissores em várias neoplasias, como câncer de mama, pulmão e melanoma. Esses tratamentos podem inibir a atividade de proteínas que alimentam o tumor, resultando em um controle mais eficaz da doença com menos efeitos colaterais em comparação com a quimioterapia convencional. Além do câncer, a medicina de precisão está se expandindo para outras áreas, como doenças autoimunes, distúrbios genéticos e doenças cardiovasculares. Por exemplo, em doenças autoimunes como artrite reumatoide, a compreensão das variabilidades genéticas que afetam a resposta ao tratamento permite que os médicos ajustem as terapias de acordo com as necessidades individuais do paciente, aumentando as chances de controle da doença. No entanto, a medicina de precisão não é isenta de desafios. Embora as promessas sejam grandes, a implementação prática de tratamentos personalizados ainda enfrenta barreiras significativas, incluindo o acesso a tecnologias avançadas e a necessidade de uma infraestrutura de saúde que suporte a coleta e análise de dados em larga escala. Além disso, os profissionais de saúde precisam de formação adequada para interpretar as informações genéticas e integrar esses dados nas práticas clínicas. Desafios éticos e financeiros da medicina de precisão. À medida que a medicina de precisão avança, surgem questões éticas e financeiras que precisam ser abordadas. Uma das principais preocupações é a equidade no acesso a tratamentos personalizados. As terapias de precisão muitas vezes envolvem custos elevados, e nem todos os pacientes têm acesso igual a essas tecnologias. Isso levanta a questão de como garantir que todos os indivíduos, independentemente de sua situação socioeconômica, possam se beneficiar dos avanços da medicina de precisão. Além disso, a privacidade dos dados genéticos é uma preocupação crescente.
O armazenamento e a utilização de informações genéticas sensíveis exigem regulamentações rigorosas para proteger os indivíduos contra a discriminação e o uso inadequado de seus dados. Há também a necessidade de garantir que os pacientes compreendam as implicações do sequenciamento genômico e a utilização de seus dados na pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos. Os desafios financeiros vão além do custo das terapias em si. A implementação da medicina de precisão exige investimentos significativos em tecnologia, formação de profissionais e infraestruturas de saúde adequadas. As seguradoras de saúde também enfrentam o desafio de definir políticas de reembolso para tratamentos personalizados, que muitas vezes são mais caros que os tratamentos tradicionais, mas que podem resultar em melhores desfechos a longo prazo. Conclusão: a medicina de precisão, impulsionada pelo sequenciamento genômico e pela análise de Big Data, representa uma mudança paradigmática na forma como abordamos o diagnóstico e o tratamento das doenças. Ao personalizar os cuidados com base nas características individuais dos pacientes, essa abordagem promete aumentar a eficácia dos tratamentos e melhorar a qualidade de vida. No entanto, os desafios éticos e financeiros que acompanham essa evolução não podem ser ignorados. À medida que avançamos em direção a um futuro onde a medicina de precisão se torna a norma, é fundamental que as discussões sobre acesso, privacidade e equidade na saúde estejam no centro da agenda. Somente assim poderemos garantir que os benefícios dessa nova era médica sejam amplamente distribuídos, permitindo que todos tenham acesso a um cuidado de saúde verdadeiramente individualizado e eficaz. Capítulo 10 – Bioética e a Medicina do Amanhã. À medida que a medicina avança rapidamente, impulsionada por inovações tecnológicas e científicas, surgem uma série de questões éticas que desafiam profissionais de saúde, pesquisadores, reguladores e a sociedade em geral. A bioética, que busca entender e abordar essas questões, torna-se uma disciplina essencial para garantir que os avanços na medicina respeitem os valores humanos e promovam o bem-estar. Neste contexto, as questões éticas relacionadas ao desenvolvimento de novas tecnologias e terapias, o futuro da inteligência artificial, na medicina e o equilíbrio entre inovação e acessibilidade nos sistemas de saúde globais são temas de grande relevância. Questões éticas no desenvolvimento de novas tecnologias e terapias. O desenvolvimento de novas tecnologias e terapias na medicina traz à tona várias questões éticas. Entre elas, destaca-se a questão da segurança e eficácia das intervenções. Antes de um novo tratamento ser aprovado, é crucial garantir que ele não apenas funcione, mas também que os benefícios superem os riscos. Ensaios clínicos rigorosos são necessários, mas muitas vezes enfrentam desafios, como a inclusão adequada de populações diversas que reflitam a realidade dos pacientes que utilizarão a terapia. Além disso, a questão do consentimento informado é fundamental. Os pacientes devem estar plenamente cientes dos riscos e benefícios associados a qualquer nova terapia. Em um ambiente em rápida evolução, onde novas terapias podem ser introduzidas rapidamente, é vital que os profissionais de saúde dediquem tempo suficiente para educar os pacientes sobre as opções disponíveis, promovendo uma decisão verdadeiramente informada. Outro aspecto ético importante diz respeito à justiça social e equidade no acesso às novas tecnologias. À medida que inovações surgem, há o risco de que apenas aqueles com recursos financeiros adequados tenham acesso a tratamentos avançados, o que pode aumentar as desigualdades na saúde. A bioética deve abordar questões sobre como garantir que essas novas tecnologias sejam acessíveis a todos, independentemente de sua condição socioeconômica. O futuro da inteligência artificial e sua regulação na medicina. A inteligência artificial está emergindo como uma ferramenta poderosa na medicina, desde diagnósticos mais precisos até tratamentos personalizados. No entanto, a implementação da inteligência artificial na prática médica também levanta questões éticas significativas. Um dos principais desafios é garantir que os algoritmos de inteligência artificial sejam justos e não perpetuem preconceitos existentes. Isso é especialmente crucial em áreas como o diagnóstico, onde um viés pode levar a decisões erradas que impactam diretamente a saúde dos pacientes. A transparência na criação e aplicação de algoritmos de inteligência artificial é outro ponto crítico. Os profissionais de saúde e os pacientes devem entender como as decisões são tomadas.
Isso não apenas constrói confiança na tecnologia, mas também permite que os médicos atuem como defensores dos interesses de seus pacientes, em vez de meros operadores de sistemas automatizados. Além disso, a regulação da inteligência artificial na medicina é uma questão que exige atenção cuidadosa. À medida que a tecnologia avança, os reguladores precisam desenvolver diretrizes que garantam a segurança e eficácia dos sistemas de inteligência artificial. Isso envolve não apenas a criação de normas para o desenvolvimento e uso da inteligência artificial, mas também a consideração das implicações éticas das decisões automatizadas. O que acontece quando um algoritmo comete um erro? Quem é responsável? Essas questões precisam ser abordadas em um contexto ético mais amplo. Reflexões sobre o equilíbrio entre inovação e acessibilidade nos sistemas de saúde globais. O equilíbrio entre inovação e acessibilidade é uma das questões mais desafiadoras enfrentadas pelos sistemas de saúde em todo o mundo. Enquanto novas tecnologias e terapias prometem avanços significativos na medicina, a realidade é que o acesso a esses tratamentos pode ser desigual. Em muitos países, a disparidade no acesso à saúde é exacerbada pela falta de recursos financeiros e infraestrutura adequada, limitando a capacidade de atender a todas as populações. Uma das soluções propostas para esse dilema é a promoção de modelos de financiamento que incentivem a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias que sejam acessíveis a todos. Iniciativas de saúde pública que busquem parcerias entre governos, organizações não governamentais e o setor privado podem desempenhar um papel fundamental na garantia de que inovações médicas beneficiem não apenas os ricos, mas também as comunidades vulneráveis. Além disso, a educação em saúde é uma ferramenta vital para promover a acessibilidade. Investir em programas que informem os pacientes sobre suas opções de tratamento e direitos pode ajudar a empoderar as populações, permitindo que elas busquem os cuidados de que necessitam e defendam seus interesses. A ética deve estar no centro da discussão sobre inovação e acessibilidade. A medicina do amanhã deve ser projetada não apenas para trazer avanços tecnológicos, mas também para assegurar que todos tenham acesso a esses benefícios. Isso significa considerar a saúde como um direito humano fundamental, em vez de uma mercadoria a ser comprada. Conclusão: à medida que avançamos em direção à medicina do amanhã, a bioética desempenha um papel fundamental em moldar como essas inovações são desenvolvidas, implementadas e acessadas. As questões éticas relacionadas ao desenvolvimento de novas tecnologias, o uso da inteligência artificial e o equilíbrio entre inovação e acessibilidade exigem uma consideração cuidadosa e um diálogo aberto entre profissionais de saúde, pesquisadores, formuladores de políticas e a sociedade. A medicina do futuro não deve ser apenas uma questão de avanços tecnológicos, mas uma busca por soluções que respeitem a dignidade humana e promovam a equidade. A bioética é a bússola que nos orienta nesse caminho, assegurando que a saúde seja uma prioridade universal, onde cada inovação serve para melhorar a vida de todos, independentemente de suas circunstâncias. Assim, a medicina do amanhã pode ser não apenas mais avançada, mas também mais justa e humana. Conclusão: o legado da medicina moderna. À medida que refletimos sobre o legado da medicina moderna, é inegável que os avanços nesta área moldaram profundamente a sociedade contemporânea. Desde os desenvolvimentos na microbiologia e farmacologia até a implementação de tecnologias avançadas em diagnósticos e tratamentos, a medicina não apenas transformou a forma como tratamos doenças, mas também redefiniu a experiência humana em relação à saúde, bem-estar e à própria vida. Reflexões sobre como os avanços médicos moldaram a sociedade. Os progressos médicos têm sido pilares fundamentais na luta contra doenças infecciosas e crônicas, que antes devastavam populações. A erradicação da varíola e o controle de doenças como poliomielite, sarampo e tuberculose exemplificam o poder da medicina moderna em salvar vidas e prevenir epidemias. Essas conquistas não apenas melhoraram a expectativa de vida, mas também tiveram um impacto direto na economia e na qualidade de vida das populações. As sociedades se tornaram mais saudáveis e produtivas, permitindo que milhões de indivíduos contribuíssem para o progresso social e econômico. Além disso, os avanços na medicina também mudaram a forma como entendemos a saúde mental.
A aceitação crescente de condições como depressão e ansiedade como questões legítimas de saúde, juntamente com o desenvolvimento de tratamentos eficazes, levou a uma maior sensibilização e desestigmatização dessas condições. Isso alterou as dinâmicas familiares, sociais e profissionais, promovendo um ambiente mais acolhedor e compreensivo para aqueles que enfrentam desafios emocionais. Entretanto, as conquistas da medicina moderna também levantam questões éticas e sociais. A acessibilidade aos cuidados de saúde continua a ser um desafio, com desigualdades que persistem tanto em países desenvolvidos quanto em desenvolvimento. Enquanto alguns se beneficiam de tratamentos de ponta, outros permanecem sem acesso a cuidados básicos. Isso ressalta a importância de políticas de saúde que priorizem a equidade e garantam que os avanços sejam distribuídos de maneira justa. O papel contínuo da ciência e da colaboração internacional na cura e na prevenção de doenças. À medida que avançamos para o futuro, o papel da ciência e da colaboração internacional se torna cada vez mais crucial na luta contra doenças. A pandemia de Covid-19 foi um testemunho da importância da pesquisa científica e da cooperação global. Em um tempo recorde, vacinas eficazes foram desenvolvidas e distribuídas, demonstrando que é possível quando nações e instituições se unem em prol de um objetivo comum. A ciência está na vanguarda de inovações médicas, com novas áreas de pesquisa emergindo constantemente. A biotecnologia, a medicina regenerativa e a terapia gênica são exemplos de campos que têm o potencial de revolucionar o tratamento de doenças até então incuráveis. No entanto, para que esses avanços se concretizem, é imperativo que haja um compromisso contínuo com a colaboração internacional. A troca de conhecimentos, experiências e recursos entre países é essencial para enfrentar os desafios globais da saúde pública e garantir que as soluções sejam desenvolvidas de forma eficaz e acessível. O futuro da medicina e as novas fronteiras a serem exploradas. O futuro da medicina é promissor, repleto de novas fronteiras a serem exploradas. A medicina de precisão, impulsionada pelo sequenciamento genômico e pela inteligência artificial, promete transformar a forma como entendemos e tratamos as doenças. A personalização dos cuidados, considerando o perfil genético e o estilo de vida dos pacientes, permitirá terapias mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Além disso, a integração da tecnologia na medicina, como a telemedicina e os dispositivos vestíveis, está mudando a forma como os cuidados são prestados. A possibilidade de monitorar a saúde em tempo real, fazer diagnósticos à distância e oferecer consultas virtuais está tornando os cuidados de saúde mais acessíveis e convenientes, especialmente para populações em áreas remotas. Entretanto, à medida que navegamos por essas novas fronteiras, devemos estar cientes das questões éticas que surgem. O uso de dados de saúde, a privacidade e a segurança da informação são preocupações que necessitam de atenção contínua. A regulamentação e a responsabilidade devem acompanhar o avanço tecnológico para garantir que a inovação não ocorra à custa dos direitos individuais. Conclusão. O legado da medicina moderna é um testemunho do poder da ciência e da compaixão. À medida que avançamos, devemos continuar a valorizar a colaboração, a equidade e a ética em nossa busca por um futuro mais saudável. O caminho a seguir é complexo, mas as oportunidades são vastas. Se trabalharmos juntos para enfrentar os desafios, poderemos não apenas curar doenças, mas também construir uma sociedade mais justa e saudável para todos. As lições aprendidas ao longo das últimas décadas nos guiarão, mas o futuro exigirá que permaneçamos vigilantes e abertos à inovação, sempre colocando o bem-estar humano no centro de nossas decisões. O legado da medicina moderna é, portanto, não apenas um reflexo do que conquistamos, mas também um chamado à ação para moldar um futuro onde todos tenham acesso a cuidados de saúde de qualidade e dignidade.